Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Vamos, nesta manhã, estudarmos um tema de suma importância. Muito se tem comentado a respeito desse assunto e, em vista da necessidade, nós formulamos aqui um estudo, né? Hoje não vai dar para passar todo o tema. Esse daqui vai ser somente uma parte introdutória e nós vamos seguir ainda com esse tema em outras palestras, porque tem muito assunto para ser tratado. Eu queria antes fazer aqui uma breve introdução. O estudo que nós vamos fazer, ele está baseado na Bíblia e no espírito de profecia. Muitos podem perguntar, mas irmãos, por que não basear unicamente na Bíblia? Como tem surgido essa questão, né? Eu vou aqui mostrar para os irmãos aqui alguns textos do espírito de profecia, porque o motivo de eu basear esse estudo na Bíblia e no espírito de profecia. Por quê? Porque nós somos adventistas, né? Adventistas históricos. E como adventistas, nós, como bons adventistas, como bons servos de Deus, devemos manter a fé nos testemunhos, e nos testemunhos completos. Nós não devemos aceitar uma parte dos testemunhos e desprezar outra parte, dizendo que essa parte não foi inspirada. Para isso, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse texto, que está no Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 671. Olha só o que diz: que os testemunhos sejam julgados pelos seus frutos, que espírito revela o seu ensino. Qual tem sido o resultado de sua influência? Todos os que desejam podem familiarizar-se com os frutos destas visões. Por 17 anos, o Senhor permitiu que se sobreviesse, se fortalecessem contra a oposição das forças satânicas, a influência de agentes humanos que auxiliam Satanás em sua obra. Olha, preste atenção no que ela diz agora. Ou Deus está ensinando a sua igreja, reprovando os seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é. Deus nada faz em parceria com quem? Com Satanás. Ela está dizendo, Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. O que ela diz? Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos ou traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo. O que ela está dizendo aqui? Não há meio termo. Não há que, olha, uma parte foi inspirada. Não, mas isso daqui que ela escreveu não foi inspirado. Ela diz, não há meio termo. Ou meus escritos foram inspirados por Deus ou por Satanás. Deus não trabalha em parceria com Satanás. Não há meio termo nessa questão. Ela diz assim, os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Então aqui ela não deixa mais o Espírito, os meus testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Isso está em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 671. Vamos ver aqui outro texto, está no mesmo Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 691. Quando fui ao Colorado, achava-me tão preocupada. Isso daqui, irmãos, é para aqueles que dizem que, os testemunhos sim são inspirados, mas as cartas, aí ela escreveu dela mesma. Vamos ver o que ela diz a respeito dessa questão, né? Quando fui ao Colorado, achava-me tão preocupada por vocês, que em minha fraqueza, escrevi muitas páginas para serem lidas em sua reunião campal. Débil e trêmula, levantei-me às 3 horas da madrugada para escrever. Deus estava falando por intermédio da argila, elas colocando como barro. Podem dizer que esta comunicação não passava de uma carta. Sim, foi uma carta, mas movida pelo Espírito de Deus, a fim de apresentar diante de vocês as coisas
que me foram mostradas nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer, olha só, o que ele está dizendo? Não escrevo um artigo sequer na revista expressando minhas ideias, minhas meras ideias. Correspondem ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios que brilham do trono. Então, tudo que ela escreve, ela está dizendo bem claro, entendeu? Não são meras ideias minhas, mas são o que Deus me revelou com a luz diretamente do seu trono. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 600. Esse aqui está na página 67, esse que eu li. Esse está, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 67. Esse texto agora, muito importante isso aqui, prestem bastante atenção, irmão. Esse está assim no mesmo Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 691. E agora, irmão, eu os conjuro a que não se interponham entre mim e o povo, desviando dele a luz que Deus lhes desejava dar. Não comprometa pela crítica, pela força, a virtude e a importância dos testemunhos. Olha só, irmão. Não comprometam pela crítica, pela força, a virtude e a importância dos testemunhos. Nem imaginem que são capazes de analisá-los de modo a acomodá-lo às suas ideias, pretendendo que Deus lhe tenha dado habilidade para discernir o que é luz dos céus e o que é mera sabedoria humana. Amados irmãos, o que ela está dizendo aqui? Olha só, quando você pegar um testemunho para ler, olha só, eu tenho aqui, irmãos, vários testemunhos. Testemunho para a Igreja, volume 5, Testemunho para a Igreja, volume 4, um que é bastante lido, irmão, não só pelo nosso povo, mas por muitas pessoas de várias denominações, o grande conflito. Irmãos, já imaginou se nós tivéssemos na nossa mente o conceito de que Deus revelou para a irmã White alguns pontos, e em alguns pontos ela escreveu coisas que era mera palavras suas, né? Coisas que não eram inspiradas. Vamos imaginar que tenha acontecido isso, e alguns imaginam isso, por isso que eu estou citando aqui. Alguns imaginam isso, que em algum ponto ela foi revelada, e em algum ponto ela não foi revelada. Já pensou, irmão, se nós agora, como fôssemos ler o grande conflito, né? A carta de Deus para o seu povo nos últimos dias, e agora tivéssemos que ler assim: bom Senhor, me dê luz agora, entendeu? Porque eu estou lendo aqui, eu não sei se isso aqui é inspirado, ou não sei se essa parte aqui é inspirada. Eu sei que alguma coisa aqui é inspirada, mas eu não sei se isso daqui foi inspirado ou não foi inspirado. O que ela está dizendo? Deus, Ele não te dá esta capacidade. Não te dá essa capacidade. Por quê? Ela também não diz, na passagem anterior, entendeu? Ou os meus testemunhos são totalmente inspirados, ou são totalmente errados. Ou seja, foram totalmente inspirados por Deus, ou foram totalmente inspirados por Satanás. Não há meio termo. Deus não trabalha em parceria com Satanás. Então, irmãos, quando vocês forem ler o testemunho, ou vocês têm em mente que foi todo inspirado por Deus e leia com toda a fé, com todo afinco, né, aplicando para a sua vida, ou vocês não leiam. Interessante, irmãos, que eu ainda não conhecia essa passagem, estava conversando com um irmão, e ele me colocava algumas objeções nos escritos da irmã White, e dizendo que essa parte não foi inspirada. Eu falei assim: olha, irmão, se existe alguma parte dos escritos da irmã White que não foi inspirada, eu pego toda a minha biblioteca e queimo tudo e não quero saber mais de ler nenhum livro. Interessante, irmão, porque eu falei isso e nem conhecia esse texto, e quando eu li esse texto aqui, eu vi que ele se encaixava justamente com este ponto que eu sempre creio nisso daqui. Ou são totalmente inspirados, ou então não são inspirados. Eu não vou ler um livro, entendeu? Agora preocupado aqui em ver se essa questão aqui foi inspirada ou essa questão não foi inspirada. Não. Ela diz, ou foi totalmente inspirada, ou não foi inspirada. Então vocês, irmãos, façam a sua eleição. Eu já fiz a minha, né? Diz assim, ó. Então nós não vamos ficar discutindo o que é luz, o que não é luz. Os testemunhos falam de acordo com a palavra de Deus. Podem rejeitá-los.
Cristo e Belial não se unem por amor de Cristo. Parem de confundir, olha só, olha o apelo dela. Parem de confundir o espírito do povo com sofismas e ceticismos, tornando de nenhum efeito a obra que Deus deseja fazer. Não procurem, pela falta de discernimento espiritual, fazer deste método de operação de Deus uma pedra de escândalo, pela qual muitos venham a tropeçar e cair e ser enlaçados e presos. Isso está em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 691. Agora, irmãos, eu queria ler um outro trecho que está no Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 211. Esse daqui é um outro texto, e esse texto aqui, irmãos, é muito conhecido pelos nossos irmãos. Eles usam esse texto aqui para quando encontram alguma passagemzinha nos testemunhos que não está de acordo com aquilo que ele crê, não que não esteja de acordo com a Bíblia, não está de acordo com aquilo que ele entende da palavra de Deus. Ele diz assim: olha, a irmã White disse que quando tivesse algum texto que não estivesse de acordo com a palavra de Deus, era para nós rejeitarmos. Mas será que é isso mesmo que ela disse, irmão? Vamos ler, vamos examinar para ver o que ela disse. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. O que é plano de Satanás? Enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Nós aqui, graças a Deus, temos a nossa fé bem estabelecida nos testemunhos, porque é uma característica do povo dos últimos dias. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o quê? O testemunho de Jesus. Então nós temos a nossa fé bem estabelecida nos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. E então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvidas, olha só o perigo. Quando aqueles testemunhos que nós acreditávamos anteriormente são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobrará o seu esforço até lançá-los em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição, né? Se torna em rebelião irremediável e o que? Termina em destruição. Então nós vemos, irmãos, que a serva do Senhor, ela deixou bem claro: se os meus escritos não estiverem, né, em acordo com a palavra de Deus, ou seja, todos os testemunhos, né, se todos os testemunhos não estiverem de acordo com a palavra de Deus, então nós temos que fazer o quê? Rejeitar. Não é uma parte que você acha, entendeu? Que não está de acordo com a palavra de Deus. Você deve estudar mais a palavra de Deus. Porque Jesus mesmo disse: errais por não conhecer o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes você não conhece as Escrituras, não conhece o contexto daquilo lá, e agora quando você lê um texto no irmão White, você acha que ele está em desacordo com a palavra de Deus. Então você quer, muitas vezes, rejeitar este ponto. Mas, irmãos, passada essa introdução, eu mostrei esses textos aqui só para demonstrar para os irmãos por que eu estou baseando esse estudo na Bíblia e também no Espírito de Profecia. Por quê? Porque nós temos base no Espírito de Profecia, que foi realmente inspirado pelo Espírito Santo. Se você tem essa dúvida, eu lamento, eu não sei como eu posso te ajudar, né? Estou falando isso porque muitas pessoas nos estão assistindo pela internet, né? E se você tem esse pensamento, eu convido você a estudar mais os testemunhos, né, para você tirar a sua conclusão por si mesmo e não por outras pessoas. Vamos ver, irmãos, o assunto da carta de divórcio no Antigo Testamento. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24. Vamos ler o verso 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça
traças em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ou seja, carta de divórcio. Então, o que está dizendo aqui? Quando um homem achar numa mulher qualquer coisa que não lhe agrade, né? Que não lhe agrade, então ele escreverá para ela uma carta de repúdio. Por que Moisés fez isso? Né? Até aí, irmãos, o que acontecia até esse ponto? Vamos entender aqui o contexto. O que acontecia até este ponto que Moisés chegou a dar esta determinação? Ordenar o povo que desse carta de divórcio para sua mulher, né? Por qualquer motivo. Por quê? Porque, irmãos, o contexto ali era o seguinte: os maridos ali estavam repudiando a sua mulher e não davam carta de divórcio. Qualquer coisa que ele via que não gostava, por exemplo, a comida que ela estava fazendo não estava mais boa, então ele já não estava contente com aquela mulher, que repudiava aquela mulher, que casava com outra, né? E aquela mulher que foi repudiada, ela não podia, perante a lei, ela não podia casar-se de novo. Ela tinha que ficar eternamente ali, separada, e não podia se casar nunca mais, até que o marido viesse a morrer. Então, Deus vendo essa situação, irmãos, Deus vendo a situação, por causa da dureza do coração dos homens. Por quê? Porque eles estavam, irmãos, com uma dureza tão grande, que a mulher, qualquer coisa que cometia, já não queria viver mais com ela, e repudiava ela, e deixava ela presa a ele, sem poder casar novamente. Então agora Moisés, vendo a situação, entendeu? Inspirado pelo Espírito Santo, para resolver esta questão aqui, né? Nós vamos ver que esse aqui é um ponto isolado. Para resolver essa questão, permitiu que se desse carta de divórcio. E agora, a mulher que era repudiada pelo marido, agora, ele tinha que dar uma carta de divórcio para ela. E ela agora, com essa carta de divórcio, ela podia casar-se novamente. Vamos mais adiante. Vamos ver o verso 2 até o verso 4. Se, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este último homem a abandonasse, e lhe fizer escrito de repúdio, ou seja, carta de divórcio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si, por mulher, viesse a morrer, verso 4, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderia tornar a tomá-la, para que seja a sua mulher, depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te pôs por herança. Então o que nós vemos aqui, irmãos? Aquela mulher que ela foi repudiada pelo marido, que o marido deu carta de divórcio, agora ela estava liberada para casar. Aí ela vai e se casa com outro homem, né? E esse homem também lhe dá a carta de divórcio. Ou então aqui, o escritor aqui lhe dá uma outra opção, além da carta de divórcio, entendeu? Vamos supor que esse homem não deu carta de divórcio, mas esse segundo marido dela faleceu, né? Aquele primeiro marido que deu a carta de divórcio não podia tomá-la de volta. Interessante, né? Não podia tomá-la de volta. Por quê? Nós vamos entender no decorrer da palestra aqui o porquê disso aqui. Porque Jesus mesmo, explicando para os fariseus, disse que no princípio não era assim. Porque no princípio o quê? Deus disse: deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua esposa e se tornarão os dois uma só carne. Nós vamos entender, irmãos, mais na frente, quando formos tratar desse verso, por que Jesus disse uma só carne. Então, até aqui os irmãos entendem que esse primeiro marido não podia tomar a sua esposa de volta, mas ela também não cometeu pecado em casar-se novamente. Por quê? Porque foi Moisés, o servo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. A mesma, irmãos, a mesma aplicação
nós fazemos para os testemunhos da Ellen White, que é inspirado pelo Espírito Santo, diz, ou todos os meus escritos são inspirados por Deus, né? Ou todos os meus escritos são inspirados por Deus, ou não são. Nós não podemos fazer que nem os pentecostais, que aceitam todos de Moisés, mas não aceitam a questão dos mandamentos, né? Diz que os mandamentos são só de Moisés, que não foi inspirado por Deus, né? Ou todos os escritos de Moisés são inspirados por Deus, ou não são. Então foi inspirado por quem? Isso daqui, irmãos, nós lemos aqui, Deuteronômio 24, verso de 1 a 4, foi inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Não foi coisa de Moisés aqui, foi Deus que, pela misericórdia às mulheres, por causa da dureza do coração dos maridos, Deus permitiu esta questão que se houvesse, né? Vamos dizer agora, irmãos, a carta de divórcio no Novo Testamento. Vamos para Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. Vamos analisar agora o assunto mais comentado desses últimos dias, aqui no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta do quê? De divórcio. Qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe também carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por quê? Por prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada pelo marido, também comete o quê? Adultério. Então aqui nós vamos entender a questão aqui, irmão. Então, Jesus aqui no Sermão do Monte estava dizendo: olha, qualquer que se separar da sua mulher, dele também carta de divórcio. E qualquer que se separar da sua mulher, a não ser, entendeu? Por que Jesus disse a não ser, irmãos? Por quê? Porque no tempo de Moisés, os homens queriam se separar por qualquer motivo banal. Agora Jesus aqui ele veio explicar a questão, que aquilo aconteceu por quê? Por causa da dureza dos corações deles. Nós vamos ver isso aqui confirmado em Mateus 19, né? 19 e verso 10, verso 9 e também o verso 10. Nós vamos ver por que Jesus permitiu agora dessa maneira, e agora ele ampliou o assunto mais. Agora ele disse o seguinte: que aquele que se separasse por qualquer motivo, né, por qualquer motivo da sua mulher, que desse carta de divórcio, entendeu? Ele estava errado, né? Isso não deveria acontecer. Não estava liberando um ao outro, mas por causa de prostituição. Prostituição, nós vemos aqui na tradução, né? A Bíblia ela foi escrita em grego, né? E prostituição, ou seja, a palavra correta em grego é porneia. Porneia é o ato sexual cometido antes do casamento. Antes do casamento, né? E adultério é mocheia, né? É o ato sexual cometido no casamento. E Jesus aqui está falando na porneia, fornicação. Ou seja, o marido se casa, né? O marido se casa, e aí quando ele já está casado, olha só, irmão, por quê? Eu vou dizer para o irmão por que quando já está casado. Porque quando você se casa, você está noivo com a sua mulher. Na Bíblia, aqui no contexto bíblico, quando você estava noivo com a sua mulher, você já tinha feito o voto matrimonial. Você já tinha comprado ali, pagado o dote, porque tinha que pagar-se um dote. Você já tinha pagado o dote para o pai dela, já estava tudo acertado o casamento. No tempo bíblico, o noivado era como já tivesse concretizado o casamento. Pronto, já estava concretizado. E agora você casa com essa mulher, né? E só depois do voto matrimonial, entendeu? Diante do juiz, das autoridades religiosas, depois disso aí, na núpcia você vai descobrir que a sua mulher não é mais virgem, porque você não poderia ter descoberto antes, né? Como é que você ia descobrir antes? Não tinha condições, ela estava mentindo para você, você não tinha como provar, então você só descobre depois. Então note aqui, irmãos, que o caso aqui ele descobriu depois, mas que ela fornicou antes. Nesse caso ele poderia dar carta de divórcio para ela. Por quê? Porque Jesus aqui está colocando no mesmo pé, irmão, tanto
são transgressões da lei e que essas transgressões, sim, nesse caso, permite uma mulher deixar o seu marido ou o marido deixar a sua mulher, nesses dois casos, de fornicação e de adultério, que ele coloca os dois no mesmo pé de igualdade, entendeu? Vamos confirmar isso também, irmãos? Lá em Mateus 19, aqui nós já vemos, irmão, bem claro aqui, diante da pergunta que os fariseus fazem a Jesus. Mateus 19, vamos ler o verso 3. E então chegaram aos pés dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Por que motivo? Que eles perguntaram aqui, irmãos. É lícito repudiar a nossa mulher por qualquer motivo? Olha só, irmãos. Notem, irmãos, que eles estavam tentando a Jesus. Qual a pergunta que eles deviam fazer? Senhor, é lícito repudiar a nossa mulher por causa de prostituição ou por causa do adultério? Mas não foi essa a pergunta que eles fizeram, né? Por que eles não fizeram essa pergunta? Porque, irmãos, se uma mulher adulterasse, automaticamente ela era apedrejada, já era condenada pela lei, não precisava nem diante do juiz se ele quisesse casar de novo. Notem isso aqui, no contexto, irmãos, do que foi escrito isso daqui, é isso daqui. Se uma mulher adulterasse, não precisava de nada mais, entendeu? Ele só ia diante do juiz, se tivesse escondido, teria esclarecer o assunto, e aquela mulher seria apedrejada e acabou. E ele estava liberado para casar de novo. Mas a pergunta que eles fizeram foi isso aqui, ó. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha só a resposta de Jesus, irmão. Diz assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes escrito, não tendes lido o que aquele que os fez, no princípio os fez, macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. Não? Então ele remontou o que, irmãos? A questão para o Éden. No livro que está escrito, né? Que aquele que os fez, macho e fêmea os fez, disse: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Jesus aqui estava querendo, então, chamar a atenção dos ouvintes para a importância do voto matrimonial. Porque quando Deus uniu, né? Deus uniu, e Deus disse que eles agora seriam o quê? Uma só carne. Quando que eles seriam uma só carne, irmãos? Quando se consumasse o voto matrimonial, através do ato sexual, eles se tornariam uma só carne. Assim como a Bíblia também diz, irmãos, que o marido, quando ele adultera, né? Quando ele sai com uma prostituta, ele se torna com ela uma só carne com ela. Olha só o que diz aqui no verso 6. Assim não são mais dois, né? Mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, agora Cristo começa a travar aqui uma discussão com os fariseus, né? E deixando bem claro para ele que no princípio não era assim. E que aquela atitude de Moisés, que foi, volto a reiterar, que foi inspirada por Deus, foi para resolver aquela questão naquele tempo, para por misericórdia às mulheres, né, que estavam sendo prejudicadas, né, e desamparadas. Então Moisés agora pediu que os maridos dessem carta de divórcio, né? Mas agora Cristo ele amplia agora a questão e ele diz que não, agora só se for por causa de relações sexuais ilícitas, porneia ou moché. Vamos ver aqui agora Mateus no capítulo 19, no verso 7. Vamos ler o verso 7 agora. Vamos ler o 7 e 8. Disseram-lhes então: por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa do quê? Da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. O que está dizendo? Moisés está errado. Moisés fez isso dele mesmo. Foi isso que Jesus disse? Não. Moisés disse que Jesus disse que Moisés fez isso por quê? Por causa da dureza
não foi assim, né? Aí vem a parte mais interessante, irmãos, Mateus no capítulo 19, no verso 9 agora. Vamos nos deter mais tempo aqui. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser, aí está assinalado na Bíblia de vocês? Qualquer que repudiar a sua mulher, então aqui tem um parênteses, né? Ou uma objeção, a não ser por causa de relação sexual ilícita. Vamos ler de novo. Não sendo por causa de prostituição e casar-se com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada pelo marido, também comete adultério. Então o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que o único motivo para romper o compromisso matrimonial, o voto matrimonial, o único motivo, a única salvaguarda era o quê? Prostituição, ou fornicação, ou então prostituição. Era o único motivo para repudiar as suas mulheres, né? Então ele deixou bem claro, irmãos, que por qualquer motivo não mais era permitido. Isso foi por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Então Jesus ali, ele explanou o assunto e ele agora acomodou tudo nessa questão. Nós vamos também, irmãos, analisar aqui algo interessante nas cartas de Paulo, né? Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 3. Muitos acham que Paulo ali estava em desacordo com os escritos de Lucas, que eram as próprias palavras de Jesus. Vamos ver então e analisar ali o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 7, versículo 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do quê? De outro marido. Mas morrendo o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera se for de outro marido. O que Paulo está dizendo, irmãos? Que se, conforme a lei, se uma mulher, ela deixa o seu marido, né? E vai em busca de outro marido, né? Ela será chamada o quê? Adúltera. Por quê? Será que Paulo aqui, irmãos, estava querendo sancionar a ideia de que o marido que foi traído, né? Ele tem que agora viver a vida toda sozinho. Por quê? Porque a sua mulher saiu com outro marido e ela ainda está viva. Será que isso que Paulo está querendo dizer? Muitos querem interpretar desta maneira, né? Mas vamos entender o texto aqui, irmãos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele estava deixando bem claro aqui, irmãos, que se o marido, olha aqui, ó. Vamos ler o verso 2 para nós entendermos melhor. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, assim não será chamada adúltera se for de outro marido. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, não está tratando a questão do marido. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, está fazendo objeção à lei dos 10 mandamentos. E ele está especificando justamente Êxodo do capítulo 20, versículo 14, que diz, não adulterarás. Aqui, irmão, se ele estivesse tratando a questão da parte inocente, da parte culpada, né, ele justamente iria falar aqui do marido também. Que o marido tinha cometido que adultério, e agora sua esposa foi e casou-se com outra, mas não. Ele diz aqui que o marido não tinha cometido nada, segundo o contexto aqui, né? Quem cometeu foi a mulher. Então, se a mulher, irmãos, vamos entender a questão aqui, ó. Temos dois casamentos, tem um casal aqui, entendeu?
E agora essa mulher vai e casa-se com outro marido, se entrega a outro homem. Ela comete adultério. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas o seu marido não cometeu. E o apóstolo Paulo está dizendo que ela sim cometeu adultério. Agora ele não está dizendo aqui que ele tenha que ficar sozinho. É esse, irmãos, que é o ponto. Então é nessas pequenas contradições, entendeu? Que muitos defensores desse novo dogma, eles se agarram para dizer que o homem que foi traído, ou a mulher que foi traída, ela tem que ficar sozinha a vida toda, né? Ou então se reconciliar com seu marido. Está errado, irmão, porque se reconciliar com o marido, né? Se ela já foi de outro homem, ou seja, se você reconciliar com a mulher, se ela já foi de outro homem, segundo a Bíblia, segundo Deuteronômio capítulo 24, isso é um pecado, isso é uma abominação perante Deus. Então eles estão dando essas duas opções: ou você se reconcilia com a sua mulher, a prostituta, a adúltera, né? Ou então você fica sozinho. Olha só, já deram, irmãos, uma opção que é contrária à palavra de Deus. Porque nós lemos em Deuteronômio capítulo 24 que se ele desse carta de divórcio e ela se casaram com outro e ela se contaminou com outro homem, esse homem, mesmo depois que ela ficasse viúva, mesmo depois que ela estivesse sozinha, liberada, esse homem não podia tomá-la mais de volta. Por quê? Porque ela maculou o leito matrimonial. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que tem que haver uma pureza no leito matrimonial. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, de nenhuma maneira, ele está dizendo aqui, bem claro aqui, bem entendido, e com a luz do que nós vamos ler mais em textos inspirados, nós vamos ver, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui não está se contradizendo com Jesus, mas ele está ampliando ainda mais e dando uma luz maior ao assunto, né? Está ampliando mais, dando uma luz maior ao assunto, e não dizendo agora que um homem ele tem que deixar, se uma mulher deixá-lo, ele tem que permanecer sozinho por toda a vida. Não é isso que nós encontramos aqui nos escritos do apóstolo Paulo. Eu quero agora, irmãos, passar aqui alguns pontos, alguns trechos dos testemunhos, né, que tratam deste mesmo assunto, para nós vermos se há uma harmonia entre a Bíblia e o Espírito de profecia. Vamos ler aqui. Preste bastante atenção, irmãos, aqui. Depois os irmãos podem até revisar mais aí o texto que nós lemos, né? Agora vamos prestar atenção, porque está tratando do mesmo ponto, dos mesmos textos, agora só que com uma luz maior, né? Na mente juvenil, o casamento se acha revestido de um romance, e difícil é despojá-lo desse aspecto com que a imaginação o envolve, e impressionar o espírito com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais. Esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma, senão a morte, devem desatar. Olha só o que ela escreveu. Que coisa alguma, senão a morte, devem desatar. Adultério, divórcio e novo casamento. Esse aqui é um livro lançado pela Casa Publicadora, faz acho que uns 5 ou 6 anos, né? São cartas da senhora White. Isso aqui está na página 92 desse livro, né? Mais uma citação. Vossas ideias com respeito à relação matrimonial têm sido errôneas. Nada senão a violação do leito matrimonial. O que é a violação do leito matrimonial? O adultério, né? Nada senão a violação do leito matrimonial pode quebrar ou anular o voto matrimonial. Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa pode deixar o seu marido, ou o marido a sua esposa, ou adultério. Seja esta questão cuidadosamente considerada. É o mesmo livro na página 94. Entendeu? Seja essa questão
cuidadosamente considerado. Então, esse é o único motivo, é o adultério. Isso aqui nas palavras da própria irmã White. Eu diria que só há uma razão pela qual o homem pode legitimamente separar-se de sua esposa ou a esposa de seu marido, o adultério. Se não sois de gênios compatíveis, não seria uma glória para Deus mudardes de disposição. Então aqui é uma repreensão que ela está fazendo no mesmo livro, na página 95. Volto a repetir, são cartas da irmã White que foram reunidas e também trechos de livros também. Agora, irmãos, esse daqui está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 339 e 340. J não se separou de sua esposa. Olha só, ela está tratando de um certo casal, né? Ele chamava J, se não me engano a esposa chamava K, né? Então dizendo, J não se separou de sua esposa, ela o deixou e separou-se dele e casou com outro homem. Não há nada nas Escrituras que o proíba de tornar-se a casar-se no Senhor. O que ela está dizendo aqui, irmãos? Que não há nada nas Escrituras que o proíba a casar-se no Senhor. Então, irmãos, todos esses textos que nós lemos e que demos aqui a explicação, agora está sendo comprovada pelo Espírito Santo através da sua serva, que não há nenhum ponto nas Escrituras, irmãos, que proíba um homem, entendeu? Que a sua esposa deixou e casou-se com outro homem, que esse homem não possa se casar de novo. É isso que ela está dizendo, entendeu? Não há nada nas Escrituras. Então não fique buscando, irmãos, não fique buscando textos. Ou você acredita no Espírito de Profecia, ou você não acredita. Se você não acredita, tudo bem, você fica aí com os textos que você entende, fica aí com os ensinamentos batistas, ensinamento presbiteriano e tudo que você achar. Porque na Bíblia, a serva do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, está dizendo que não há nada, não há nenhum texto na Bíblia que proíba que nesse caso, um homem ou uma mulher pode se casar de novo. Eu volto a ler. J não se separou de sua esposa, ela o deixou. Separou-se dele e casou com outro homem. Não há nada nas Escrituras que o proíba de tornar a casar-se no Senhor. Ele tem direito à afeição de uma mulher. Não posso ver esta nova união, não posso ver que esta nova união deva ser perturbada. É uma questão séria. Separar um homem de sua esposa. Não há nenhuma base bíblica para dar tal passo nesse caso. Ele não a deixou, ela o deixou a ele. Ele não se tornou a casar até que ela conseguiu o divórcio. Quando K se divorciou de J, ele sofreu muito vividamente. E não foi senão depois de ela casar-se com outro homem que J se tornou a casar. Aquela que ele escolheu, estou certa de que será um auxílio para ele, e ele pode ser uma ajuda para ela. Não vejo nada, olha só, voltou a refrisar, irmão. Não vejo nada na palavra de Deus que auxilie que ela se separe dele. Como pedistes o meu conselho, dou francamente. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 339 e 340. E também está naquele livro que eu citei para os irmãos, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, na página 96 e 97. Eles voltaram também a publicar esse mesmo texto. Então, irmãos, aqui é bem claro, porque muitos estão dizendo por aí, né, que estão baseando somente na Bíblia, não querem outra coisa a não ser a Bíblia, mas pelo vídeo que nós vemos que eles estão baseando em muitos escritos de batistas, né, de presbiterianos, de muitas pessoas que estão aí. Então nós vemos, irmãos, que eles estão desprezando os testemunhos, né, pelo qual nós recebemos o nome de advertência
baseando em outros escritos e desprezando aquilo que foi inspirado, irmãos. Né? E buscando algum texto nas Escrituras que a própria serva do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, diz que não existe nada, não adianta buscar, não existe nada nas Escrituras que proíba ou que desabone esse casamento, desde que seja por motivo de quê? De adultério ou fornicação. Mais um texto, irmãos. Nada senão a violação do leito conjugal pode quebrar ou anular o voto conjugal. Lar Adventista, página 341. Só há uma razão pela qual o marido pode legitimamente separar-se de sua esposa ou a esposa de seu marido: o adultério. Lar Adventista, página 345. No Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do laço matrimonial a não ser por infidelidade do voto conjugal. O maior discurso de Cristo, página 63. Irmãos, aqui está bem claro aquele assunto que nós estudamos de Mateus, capítulo 5, versículo 31, foi no Sermão do Monte. E o que a irmã está dizendo aqui? Que o único motivo que Jesus deu ali, irmãos, foi o quê? A violação do voto matrimonial. Esse é o único motivo para se separar. Então aqui ela está confirmando as palavras de Cristo, né? Eu só lamento, irmãos, essas pessoas que fizeram, talvez imprudentemente, esse DVD, não parassem para ver todos esses textos, né? Não parassem para ver todos esses textos e também os textos que nós vemos aqui na introdução. A irmã White diz que Deus não tem parceria com Satanás. Ou todos os seus escritos são inspirados, ou todos eles são desprezados, são inspirados por Satanás. Deus reconhece apenas um motivo para divórcio: o adultério. Lar Adventista, página 342 e 343. Vi que a irmã A, por ora, não tem direito a desposar outro homem, mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base de adultério por parte do marido, então será livre para casar com quem quiser. Lar Adventista, página 344. Olha só, aqui ela deixa bem claro, né? Deixa bem claro. Por isso, irmãos, antes de abordarmos qualquer questão, é bom nós estudarmos, né? Aqui, irmãos, como eu falei, seria só uma introdução para o tema. Nós vamos ainda trazer muitos outros temas, porque tem uma vastidão nisso daqui, irmãos. Eu só lamento por esses irmãos, que desprezaram todos esses escritos, né? Porque, irmãos, eu estava pesquisando e é uma pilha de declarações, irmãos, porque a irmã White tratou de muitos casos como esse. E sempre o conselho dela, sempre a atitude dela foi essa: se for em questão de adultério, tem direito ao novo casamento, tem direito ao divórcio, e é legal se casar-se novamente. Então, irmãos, eu faço um apelo a vocês que estudem mais o Espírito de Profecia e que compreendam uma coisa, irmãos: ela não escreveu nada dela mesma, né? Ou os escritos dela, como ela mesmo disse, ou todos eles foram inspirados por Deus, ou todos eles foram inspirados por Satanás. Não existe uma parte que foi inspirada por Deus e uma parte que foi inspirada por Satanás. Por quê? Porque ela diz que Deus, ele não trabalha em parceria com o inimigo, né? Nós vemos isso nas Escrituras Sagradas. Toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo, o Pedro, toda a Escritura divinamente inspirada, né? Serve para redagir, repreender, corrigir e ensinar. Então toda a Escritura, não é uma parte só da Escritura, toda a Escritura divinamente inspirada, e assim ela aplicou aos seus escritos. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde e que nos dê, irmãos, força moral e que aumente a nossa fé na Bíblia e no Espírito de Profecia. Esse é o meu desejo.